Olá colegas, tudo bem? Mais uma vez quem está falando aqui é o Alan Christian e hoje nós iremos abordar o último dos conceitos que nós falamos a respeito do nosso primeiro vídeo, a respeito daquela matéria que diz que o futuro do trabalho humano é a inovação, a criatividade e a estratégia. Justamente nesse vídeo nós iremos abordar a estratégia. Sempre quando a gente ouve falar de estratégia, a gente fica pensando, pô, é difícil realizar, é difícil de fazer e tal, mas o que acontece? A estratégia nada mais é do que você fazer a mesma coisa que você faz hoje, porém de uma forma pensada e otimizada. Por exemplo, se você está atrasado para ir para uma faculdade, por exemplo, e você sempre faz aquele caminho, sempre faz no caminho, então, porém naquele dia você está atrasado. A partir desse momento você para pensar para ir para a faculdade e você faz inconscientemente uma estratégia de um caminho mais curto ou uma rua que, poxa, é de terra, mas você ganha mais tempo, tal. Isso é uma estratégia. Sair de um ponto A, chegar num ponto B com a otimização. A estratégia nada mais é do que isso. É você tendo resultados em vista. Uma outra história bem interessante que fala a respeito de estratégia é assim, num cenário de recessão econômica, de uma escassez de cliente, parece que ninguém mais se interessa por nada. O que acontece? Em 1980, isso ocorreu com o mercado de videogames, de entretenimento ali. O que acontece? Os principais fabricantes notaram que, falam, poxa, de repente de uma hora para outra começou alguns joguinhos ali que eles desenvolviam começaram a se acumular na prateleira. Não sei se talvez isso pode ter acontecido com a sua loja, com a sua fábrica ou com alguma das suas ideias, né? Poxa, ninguém está mais aceitando o que eu falo, tal, coisa assim. Tá um insight aí para você de repente fazer diferente, uma estratégia, vamos lá. Nessa mesma época, eles contrataram algumas dessas empresas de entretenimento nos Estados Unidos, eles contrataram uma pesquisa para fazer um levantamento, qual era o interesse da galera e tal, e eles chegaram à seguinte conclusão nessa pesquisa. Essa pesquisa revelou que realmente ninguém mais tinha interesse nos jogos que estavam sendo lançados ali e tal, e acabou. E o que acontece? A estratégia entra justamente nesse ponto. Em posse da mesma pesquisa, foram para mais de 10 fabricantes ali, o pessoal da indústria de entretenimento naquela época. Essa mesma pesquisa, todos os 10 tiveram acesso, porém, a Atari, a Intellivision e a Odyssey, três consideráveis fabricantes de jogos, eles simplesmente, em posse daquelas pesquisas, falam, não, abandona. Pô, fazer o quê? A gente já viu tantas pessoas que, por base de algum tipo de crise ou algum cenário modificado no mercado, eles simplesmente encerram suas atividades e acabou. Uma outra empresa teve a seguinte ideia, falou, poxa, cara, se eles pararam de se interessar, o que pode estar acontecendo? E os jogos eram simples, os jogos eram, poxa, básicos ali. Eles fizeram a seguinte estratégia, nós vamos pular de cabeça nesse jogo, porque isso é o meu motivo. Isso é o meu motivo, eu fabrico jogos, dedico o meu coração nisso aqui, o pessoal vai ter que, não que vai ter, não que seja algo imposto, mas o pessoal vai voltar a aceitar. E qual que foi a estratégia utilizada? Eles pegaram esses joguinhos que eram simples e começaram a direcionar a comunicação desses joguinhos, o marketing, né, toda a comunicação estratégica ali, começaram a direcionar para crianças de 5 a 7 anos. Aí você fala, poxa, mas por que de 5 a 7 anos? Porque de 5 a 7 anos a criança está começando, ela está naquela fase, eu tenho um filho de 3 anos, mas eles estão naquela fase que assim, tudo é novo, tudo é descobrimento e eles não têm nenhum paradigma ou preconceito formado a respeito de tudo o que nós, ao longo da vida, vamos criando. E o que acontece? Dessa forma, a molecada via aqueles joguinhos e tal e, poxa, foi bem legal, a molecada começou a se divertir, era tudo novo, um jogo super famoso, Super Mario Bros, por exemplo, eu joguei demais, Mario Kart e tal, tudo bem bacana, naquela época de 97, alguma coisa assim, já um pouco mais recente, né, da época de 1980, quando ocorreu toda essa crise aí. Mas o que acontece? Aí os irmãos mais velhos daquelas crianças viram a molecada se divertindo, se acabando, nossa, muito mirabolante aquilo, uma novidade para a molecadinha. Eles começaram a se interessar novamente e foi nesse interesse novamente, quando você se interessa por algo, você vai buscar, você vai procurar. E o que acontece? O que fez essa empresa, a Nintendo, né? Você já ouviu falar da Nintendo? A Nintendo fez o quê?
ela começou a desenvolver jogos mais estratégicos, mais pensativos e mais desafiadores. Ou seja, se você chega para um adolescente ou para um jovem e o desafia a algo, não chega a ser o orgulho, mas meio que a honra dele, digamos assim, fica meio que ferida. Ele vai ter que vai ter que cumprir aquele desafio e tal. E o que acontece? E dessa forma, a Nintendo aqueceu novamente o mercado de entretenimento e videogames. E na época, ela detinha mais de 80% do mercado de entretenimento a nível mundial, né? Não a nível em todos os países, mas o nível de atuação internacional que ela tinha. É bem interessante, foi uma estratégia, apesar naquele resultado que algumas simplesmente saíram do mercado, desistiram, falaram, não, eu não tenho mais como aqui. Aí é que falou, não, agora que meus concorrentes estão saindo do mercado é que eu vou fazer. Foi isso que a Nintendo fez. Eu me lembrei agora comentando com vocês aqui, hoje todo mundo conhece, não, eu vou comentar, poxa vida, eu acho que em 2002 ou 2001, se eu não me engano, eu lembro que eu recebi em casa naquela época, né, era uma fita VHS de um videocassete, e nessa fita a gente colocou lá no videocassete e tal, e tinha algumas imagens bem bacanas, bem bonitas, e uma propaganda de alguns canais. E o que acontece naquela época, não será comum para todos, tá? Mas enfim, naquela época era a Horizon, era uma empresa de TV a cabo, bem interessante. Depois da Horizon, ela passou, eu não me recordo o nome agora, que ela passou em 2007, 2008, e hoje essa mesma empresa está atuando como a NET Virtua, NET Combo. Vocês já ouviram falar da NET? Você tem NET na sua casa? Então, a NET começou dessa forma, uma estratégia. Ela mostrou de uma forma diferente aquilo que de repente estava morto. O pessoal, não via uma programação legal na televisão, tal, coisa assim, abandonou. E hoje a NET também, além dela ganhar com as assinaturas, né? Ela também ganha com muitos patrocínios de marcas. Tem alguns canais que são exclusivamente para vendas. A gente verifica, por exemplo, um Polishop, né? Um Shop Tour, algo assim. Então, são estratégias com base na sua dificuldade. Você tem duas opções. Você pode parar e sucumbir àquilo, falar, poxa, não, daqui eu não consigo mais fazer nada. Ou você pode se reinventar, que é aquilo. Agora, para você se reinventar, você tem que ter muito bem definido, muito claro para você qual que é o seu motivo. Qual que é o seu motivo. O porquê que eu faço isso. O porquê que eu acredito tanto na minha ideia e que a minha ideia, assim como fez sentido para mim, vai fazer sentido para os meus clientes. Vai fazer sentido para você. Isso que eu estou contando aqui, isso faz sentido para mim. Eu espero que de certa forma faça um sentido para você. Você tenha mais insights com relação a isso aí. E já partindo para o final do vídeo, eu quero te convidar. No próximo vídeo nós gravaremos a respeito de marketing digital. É algo que está tão falado nos nossos dias agora. Fala, poxa, mas o que é o marketing digital? Vamos desmistificar o marketing digital. Tá ok? Eu quero te fazer o convite. Curta a nossa fanpage, dê um like de repente nesse vídeo, se inscreva no nosso canal para acompanhar mais conteúdos, interaja, pergunte e vamos lá, vamos crescer, vamos junto e nos próximos vídeos nós iremos falar sobre marketing digital, tá ok? Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos.